Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre o contrato de trabalho. O contrato individual de trabalho está previsto na CLT nos artigos 442 a 456, dígito A. O artigo 442 estabelece que o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. O parágrafo único estabelece qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. É importante ressaltar aqui que no artigo 442 caput, ele fala que o contrato de trabalho é um acordo tácito ou expresso. E lá no artigo 443, o legislador complementa, dizendo: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para a prestação de trabalho intermitente. Então, o contrato de trabalho ele pode ser tácito ou expresso. Se for expresso, pode ser expresso verbal ou expresso escrito. E também pode ser firmado por prazo determinado ou por prazo indeterminado. O acordo tácito não é comum, mas ele é possível de existir. Ocorreria o acordo tácito na seguinte situação: em determinada empresa, sabendo o empregador quem são os seus empregados, alguém começa a prestar serviço sem oposição do empregador, e pela continuidade na prestação de serviço, essa pessoa física, recebendo ordens, tacitamente é admitida como empregado. Então é aquela situação na qual alguém começa a prestar serviços sem que tenha sido contratado expressamente, e tacitamente o legislador entende que ela foi admitida como empregado. Não é comum, mas é possível. O comum é o contrato tácito, o comum é o contrato expresso, mais ainda o contrato expresso verbal. Contrato expresso escrito, ele não é obrigatório, a não ser quando o legislador assim estabeleceu. Em algumas situações, a legislação vai exigir que o contrato de trabalho seja escrito. É o exemplo do contrato de aprendizagem. O contrato de aprendizagem, obrigatoriamente, é um contrato escrito. O contrato de trabalho intermitente, também mencionado na parte final do artigo 443, acrescentado pela reforma trabalhista, obrigatoriamente é um contrato de trabalho escrito. Contrato de atleta profissional, contrato de artista, regulados por legislação específica, são contratos escritos, mas não é obrigatório o contrato escrito, a não ser quando a legislação assim estabelecer. O comum é o contrato expresso verbal. Imaginemos que o empregador, um hospital, né, sendo o empregador,
resolva contratar um médico famoso e queira uma cláusula de exclusividade com esse médico para que ele não trabalhe em outros hospitais. Isso deve constar de um contrato escrito para facilitar a sua prova. Mas o contrato escrito não é comum. Repito, o comum é o contrato expresso verbal. A anotação na carteira de trabalho e previdência social é prova de contrato escrito? Não é. A anotação na carteira de trabalho e previdência social decorre de imposição legal, prevista no artigo 29 da CLT. Ao admitir o empregador é obrigado a anotar a CTPS do empregado no prazo de 5 dias. Não havendo anotação na CTPS, o empregador deve ser punido com multa. Mas a anotação não é prova de contrato escrito. Então, o contrato escrito, ele pode ser realizado. Em alguns casos, a lei vai obrigar o contrato escrito. Não havendo obrigação legal, nesse sentido, o contrato de trabalho pode ser expresso verbal e pode ser tácito, como na maioria das vezes ocorre o contrato expresso verbal. E aqui no artigo 443, ele fala também do contrato de trabalho intermitente, que será tratado em outro vídeo, e fala da duração do contrato de trabalho, dizendo que o contrato de trabalho pode ser firmado por prazo determinado ou por prazo indeterminado. E no parágrafo 1º, o legislador estabeleceu: considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados, ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Quando o empregado é admitido e não há previsão da data da cessação do contrato de trabalho, estamos diante de um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Ao contrário, se ao ser admitido, o empregado souber a data da provável cessação do contrato, estaremos diante de um contrato de trabalho por prazo determinado. Mas a regra é o contrato de trabalho por prazo indeterminado. As contratações por prazo determinado são exceções. Tanto é que o parágrafo 2º do artigo 443 admite apenas 3 hipóteses de contratação por prazo determinado. Diz o parágrafo 2º do artigo 443 da CLT. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando, então, somente nas 3 hipóteses do parágrafo 2º do 443 é que se admite a contratação a prazo. Primeira delas, a linha A, de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. B, de atividades empresariais de caráter transitório. C, de contrato de experiência. Então, a linha A permite a contratação a prazo para serviços cuja natureza ou transitoriedade justificam a pré-determinação do prazo. No final do ano, com o aumento das vendas no comércio em virtude do Natal, é comum a maior contratação de empregados. Haverá um aumento de vendas no comércio, haverá uma necessidade de contratar mais empregados no comércio, e essa
contratação pode ser feita por prazo determinado. Justifica-se a contratação a prazo nesse período, porque os empregados serão necessários apenas no período de maior demanda, em decorrência das vendas de Natal. Isso pode provocar também um aumento na produção e a necessidade de contratar mais empregados nas fábricas. Justificativa de contratação a prazo na linha A do parágrafo 2º do 443 da CLT. Então, esse serviço transitório, esse aumento da demanda justificada pelo aumento das vendas no final de ano, autoriza a contratação a prazo. O mesmo ocorre no período de inverno naquelas cidades turísticas em que há um maior número de turistas no inverno. O aumento da contratação ocorre naturalmente e justifica-se a contratação por prazo determinado. Da mesma forma, no verão, nas cidades turísticas do litoral. A linha B do parágrafo 2º do 443 fala de atividades empresariais de caráter transitório. Imaginem duas empresas de construção civil que, para participarem de uma licitação, ao invés de concorrerem entre si e com outras empresas, elas resolvem se unir para ganhar a licitação e formam um consórcio para participarem da licitação, que tem o objeto a realização de uma obra, e nesse consórcio fica estabelecido que o término da obra levará à dissolução do consórcio. Justificativa haverá, portanto, para a contratação temporária, ou melhor, para a contratação por prazo determinado desses empregados que serão contratados por essa empresa, constituída apenas para a realização dessa obra. A linha C fala do contrato de experiência. Talvez o contrato de experiência seja a maior hipótese de contratação a prazo. No contrato de experiência, tanto o empregador quanto o empregado aproveitam essa espécie de contratação para se conhecerem. Às vezes, o candidato ao emprego tem um currículo belíssimo. É um candidato perfeito. Mas após ser contratado e começar a trabalhar, o empregador começa a descobrir os defeitos desse novo empregado. Defeitos esses que não eram detectados no seu currículo. E às vezes nem são detectados nos exames psicológicos que algumas empresas fazem nos seus recrutamentos. E se o empregado é contratado por prazo indeterminado, a sua dispensa tem um custo muito grande. Portanto, a contratação a prazo, através do contrato de experiência, é importante neste momento, para que o empregador conheça as habilidades do empregado que ele acaba de contratar. E sendo ele realmente um empregado no qual a empresa entenda que deva investir, ele permanecerá contratado por prazo indeterminado. Para o empregado, o contrato de experiência também é muito bom. Às vezes o empregado imagina que a empresa é de uma forma, vai trabalhar nessa empresa e tem uma decepção. Ao começar a trabalhar, verifica que a empresa não é tão interessante assim. Então o contrato de experiência é uma oportunidade de tanto o empregado quanto o empregador se conhecerem. E é uma espécie da contratação a prazo. É uma das modalidades da contratação a prazo. Existe um prazo máximo para a contratação por prazo determinado.
E esse prazo máximo está previsto no artigo 445 da CLT. São duas regras, dois prazos. O caput do artigo 445 estabelece: o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observada a regra do artigo 451. Parágrafo único. O contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. Então, nas contratações a prazo, se a contratação for contrato de experiência, o prazo máximo de validade é de 90 dias. Não sendo contrato de experiência, sendo contrato a prazo nas hipóteses das alíneas A e B, o prazo máximo da contratação é de 2 anos. Mas o artigo 445 caput manda observar a regra do artigo 451. O artigo 451 estabelece: o contrato de trabalho por prazo determinado que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Então, o contrato de trabalho por prazo determinado, seja de experiência ou não, só pode ter uma prorrogação. Artigo 451. Se ele tiver 2 prorrogações, na segunda prorrogação, ele se transformará em contrato de trabalho por prazo indeterminado, mesmo que não exceda o prazo máximo. Ou seja, o prazo máximo do contrato de experiência é de 90 dias. Então, ele só pode ter uma prorrogação, desde que não exceda de 90 dias. Ele pode ser firmado por 45 dias e prorrogado mais uma vez por 45 dias. Ele pode ser firmado por 30 dias e prorrogado por mais 60. Mas ele não pode ser firmado por 30 dias, prorrogado uma vez por 30 dias e mais uma vez por 30 dias. Apesar de não exceder o prazo de 90 dias, 3 contratações de 30 dias, a segunda prorrogação o transformou em contrato de trabalho por prazo indeterminado, porque houve violação do artigo 451 da CLT. Nas demais contratações a prazo, cujo prazo máximo é de 2 anos, ele pode ser firmado por 12 meses, prorrogado uma vez por mais 12 meses, não excedendo o prazo de 2 anos. Pode ser firmado por 12 meses, pode ser firmado por 18 meses e prorrogado por mais 6 meses, ou 6 meses mais 18, ou qualquer combinação que não exceda o prazo de 2 anos e só tenha uma prorrogação. Mas esse contrato de trabalho por prazo determinado, não sendo de experiência, firmado por 12 meses, se ele for prorrogado uma vez por mais 6 meses e for prorrogado novamente por mais 6 meses, apesar de não exceder os 2 anos, na segunda prorrogação ele será transformado em contrato de trabalho por prazo indeterminado. Por quê? Porque violou o 451. Então essas são as regras. O prazo máximo do contrato de experiência é de 90 dias. Passou um dia a mais, transforma-se em contrato de trabalho por prazo indeterminado. O prazo máximo da contratação a prazo que não seja de experiência é de 2 anos. Passou um dia a mais, transforma-se em contrato de trabalho por prazo indeterminado. Mas deve ser observada a regra do artigo 451. Não pode ter mais de uma prorrogação e não pode exceder esse prazo. Alguns chegaram a interpretar que o contrato de trabalho podia ser firmado por 2 anos e prorrogado uma única vez por mais 2 anos. Essa tese está ultrapassada. Não se admite contratar por prazo determinado por 2 anos e prorrogar
mais uma vez por 2 anos. Não pode exceder o prazo de 2 anos, e nem de 90 dias na experiência. E não pode ter mais do que uma prorrogação, 451. Outra observação importante é o artigo 452. O artigo 452 da CLT estabelece que considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Então, se houve uma contratação a prazo e ela chegou ao termo final, nova contratação a prazo que venha a ocorrer dentro de 6 meses será considerada contrato de trabalho por prazo indeterminado. É vedada uma segunda contratação a prazo dentro de 6 meses, a não ser, diz a segunda parte do 452, que o novo contrato de trabalho por prazo determinado dependa da execução de certos serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Seria o exemplo de um contrato de obra certa, de construção civil, por prazo determinado. Terminada a obra, termina o contrato. E nova contratação a prazo ser feita dentro de 6 meses para uma outra obra. Mas não se admite nova contratação para experiência. Novo contrato de trabalho de experiência dentro de 6 meses, sucedendo aquele contrato de experiência já existente, é inadmissível, porque o empregado já foi experimentado, a não ser que o novo contrato de experiência seja para outra função, que não aquela para a qual ele foi experimentado. Se ele já foi experimentado em uma função, não se admite novo contrato de experiência. O contrato de trabalho por prazo determinado, nesse contrato, o artigo 444 da CLT estabelece que as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção legal dos contratos coletivos, leiam, convenções coletivas ou acordos coletivos que lhes sejam aplicáveis e as decisões das autoridades competentes. Ou seja, na contratação, o empregador tem liberdade de pactuar com o empregado o que ele quiser, desde que não viole as normas de proteção da Constituição, da legislação e das normas negociadas. O legislador da reforma trabalhista deu uma liberdade maior para a pactuação entre empregado e empregador quando o empregado possuir diploma de nível superior e perceba salário igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do regime geral de previdência social. Hoje seria pouco mais de R$10.000. Nesses casos, há uma liberdade maior de negociação entre empregador e empregado. Isso foi objeto da reforma trabalhista. Pois bem, sobre a forma de contratação, tácita, expressa verbal, expressa escrita e a sua duração, contratos de trabalho por prazo determinado e por prazo indeterminado, eram essas as observações. No próximo vídeo falaremos sobre o contrato de trabalho por prazo determinado da Lei 9.601 de 1998. E depois, em outro vídeo, falaremos do contrato de trabalho intermitente. Até lá!